Em meio aos ataques do Comando Vermelho a provedoras de internet no Ceará, os proprietários das empresas denunciam que a facção está cobrando taxas por meio de ameaças para permitir que o serviço continue sendo fornecido em algumas regiões. Apesar dessa tentativa de extorsão, a Polícia Civil do Estado alertou que os empresários que cederem à pressão poderão responder por associação criminosa. Segundo apurou o portal Diário do Nordeste, essas ameaças estão se espalhando pelo Ceará, mas a corporação garante estar agindo para impedir o avanço do crime, que já cortou quilômetros de cabos de fibra ótica, incendiaram veículos dessas empresas e até atiraram contra as sedes dessas companhias. Chamar o Dávila para jogar luz sobre uma situação que é muito delicada, especialmente no Ceará, Dávila. As empresas de internet, essas provedoras, viraram alvo das facções criminosas e aí os empresários foram realizar essas denúncias, né? Foram expor para a polícia o que estava acontecendo. E aí a polícia chegou a alertar os empresários: vocês podem responder por associação criminosa se vocês cederem e acabarem entrando nesse jogo com os criminosos. É uma situação difícil, uma encruzilhada, hein, Dávila? Coitado do povo cearense, Caniato. O coitado do cearense, ele quer assistir sua televisão a cabo, quer fazer lá, e hoje ele é achacado pelo crime e achacado pelo Estado, pelos dois. Porque, na verdade, é o seguinte: esse cidadão que ele quer o serviço, o Estado não consegue garantir o serviço onde o crime está ocupando o lugar onde o Estado deveria estar. Quer fazer valer o contrato, quer fazer respeitar que eu, como cidadão, quero comprar um serviço, esse serviço é prestado. Aí o Estado é incompetente, o crime toma conta e o crime começa a cobrar jeton. Então o cidadão ele é extorquido pelo Estado por meio da carga tributária mais elevada entre os emergentes e ele é extorquido pelo crime, que ocupa o lugar onde o Estado não está presente. É, na verdade, uma analogia que não só serve para o Ceará, mas para o Brasil inteiro. Infelizmente, vivemos essa guerra civil entre o Estado e o crime organizado, e o cidadão é o coitado que está no meio da trincheira, tomando tiro dos dois lados. Pois é, e a população se pergunta: qual é o poder oficial, qual é o poder paralelo? Mota, os empresários ameaçados por pagar essa taxa para o crime organizado, ou seja, eles acabam sendo ameaçados pelos criminosos, mas também pelo Estado, né? Quando eu diz, olha, vocês podem inclusive responder por associação criminosa. Daí o empresário, mas eu só quero trabalhar. Daqui a pouco você vai ser assaltado, depois você vai ser processado pelo Estado porque colaborou com o assalto. O provedor de internet está diante de uma escolha um pouco difícil, né? Ou ele cede à pressão do crime e paga a taxa de proteção e corre o risco de ser processado, ou ele não paga e pode ter o seu negócio destruído ou até ser morto. Olha, uma escolha como essa não deveria existir em um país que algumas pessoas descrevem como democracia e Estado de Direito. Situação muito complicada no estado do Ceará. As provedoras de internet viraram alvo da facção que comanda principalmente algumas comunidades por lá, e esses empresários acabam sendo achacados pelo crime organizado, que dizem: você só pode operar nessa região se pagar uma mensalidade. E aí esses empresários foram até a delegacia: olha, a gente não consegue operar porque eu tenho que pagar um percentual do meu faturamento à facção criminosa. E aí o que disseram os representantes da lei: não, senhor, o senhor não pode fazer isso. Inclusive o senhor pode responder por associação criminosa. Qual é a saída então, hein, Beraldo? E é interessante porque a mensagem é que o empresário não pode entrar no jogo do bandido. Mas a notícia não traz quais são as medidas anunciadas e efetivamente tomadas pela força policial para expulsar esses bandidos, essa facção criminosa, daquela região. E certamente, nós sabemos a resposta, nada fizeram. A facção criminosa segue lá, impedindo que
pessoas que investiram o seu dinheiro para construir uma empresa, uma infraestrutura que permita levar internet à casa das pessoas, eles agora têm que se submeter ao poder paralelo. Não há mais soberania na região onde eles atuam. Eles agora têm que seguir novas leis, novas regras. Se reclamarem, ou se alguém reclamar deles, terão que encarar o Tribunal do Crime, que funciona numa velocidade, às vezes, da luz, e lá tem pena de morte. Então, é bom ter muito cuidado. Só que esse caso, Caniato, é só mais um. É um caso importante, relevante, mas até pequeno, diante de outros tantos que acontecem no Brasil. É preciso lembrar que no Rio de Janeiro, na região da Ilha do Governador, há trechos, há comunidades, favelas, onde a concessionária de energia não consegue cobrar a conta de luz, onde 90% da energia fornecida é roubada. Essa é a realidade do Brasil, seja no Ceará, seja no Rio de Janeiro, seja em tantos outros lugares onde o crime já estabeleceu que é ele que manda e ninguém ousa desafiá-lo. Pois é, agora, esse ponto destacado pelo Beraldo é bem interessante, né, Dávila? Quando a gente traz essa notícia que envolve uma situação específica de uma facção em uma região do Ceará, isso demonstra uma característica do crime organizado nos dias atuais, né? Não atuar somente, por exemplo, com o tráfico de drogas ou com o roubo de cargas, né? Eles ampliaram a atuação e tentam fazer parte do dia a dia, inclusive vendendo esses serviços, né? Os serviços que as pessoas costumam contratar, ou das concessionárias, ou de empresas que prestam aqueles serviços básicos e necessários que todas as pessoas precisam. Você até iniciou o seu comentário fazendo essa ironia, né? O cearense sofre, não consegue nem ter acesso à internet e assistir a TV por assinatura. E é isso, né? O crime organizado atua em todas as frentes hoje em dia, né, Dávila? Com certeza. 1/3 dos postos de combustíveis hoje já está nas mãos do crime organizado. Imagina você está com o seu carro lá novinho, contente, para num posto clandestino, acha que está colocando gasolina, está colocando sei lá que mistura do que é aquilo lá, e seu carro começa a falhar e não funciona. Aí você chega em casa, se mora numa comunidade, o gatonete aí, que você não consegue ter um canal ligado. Você quebra empresas. A Light, no Rio de Janeiro, quase a falência, porque não consegue cobrar 58% do faturamento. É gato, é uma coisa inacreditável que o Beraldo está dizendo. Mas como é que pode uma empresa atuar ou comprar uma concessão no estado que 58% é gato? É uma coisa inacreditável. Não tem contrato que fique em pé, não tem margem de negócio que sobreviva essa competição ilegal do crime organizado. No Brasil é o seguinte, ou o Estado ocupa o espaço para fazer valer a lei e as regras do jogo, ou o Brasil vai virar um narco-estado. Nós já dissemos isso várias vezes aqui e nós estamos a caminho dessa tragédia. E parte dessa tragédia é o que o Mota sempre diz aqui. É um Estado com as ideias erradas que cada vez passa mais pano para o crime e cada vez ignora mais o cidadão de bem.